Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarras-me a Ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarras-me a Ti. Tu és tremendo. Aleluia. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória, Deus, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarras-me a Ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarras-me a Ti. Tu és tremendo. Aleluia, Tu és tremendo, bendito seja o Teu nome. Nós te agradecemos porque, apesar de toda a glória que o Senhor tem, Tu se importa com cada um de nós. Por isso louvamos o Teu nome. Por isso que dizemos que é bom estar aqui te louvando, Deus. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Teu santo nome. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo
só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. É bom estarmos aqui. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso. Tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar, meu Deus, e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus do céu, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Diga mais uma vez: Deus, venha nos abençoar. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Essa é a nossa oração dessa manhã, Deus. Que o Senhor nos abençoe com todas as sortes de bênçãos espirituais. Que essa união nunca falte para nós. Que sejamos firmes, ó Deus, unidos no propósito de viver o Teu reino, anunciar o Teu Evangelho, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, Deus. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém. Nossos irmãos aqui a ministrar a palavra de Deus. Glória a Deus. Essa oportunidade, cumprimento os irmãos mais uma vez da parte do Senhor Jesus. Amém? Amém. Isso. Eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã uma palavra que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo de número 10. Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo de número 10. Glória a Deus. A partir do versículo 1 até o versículo também de número 10. Glória a Deus. E diz assim: e tem por título: Jesus é o bom pastor. Na verdade vos digo que é aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chamam o nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando atira para fora as suas ovelhas, vai diante delas e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Versículo de número 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Versículo 10. O
vem senão roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Glória a Deus. Amém, Jesus. É um texto bastante conhecido, né? Eu creio que os irmãos já devem conhecer, saber quase de cor. Mas a palavra do Senhor diz que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, a cada tarde, a cada dia, ou a cada vez que nós a lemos, né? Ela se renova. Porque é interessante, às vezes você faz um propósito, e às vezes a mesma palavra. E um propósito, várias vezes, a mesma palavra, e traz uma mensagem diferente. Porque eu creio assim, a cada encontro há pessoas diferentes e há corações diferentes necessitando de algo. Deus fala de uma forma diferenciada, de maneira que alcança a todos, né? E nós vamos ver que o título do texto vem como um bom pastor. A gente sabe que o Senhor é um bom pastor e que o Senhor tem o melhor e Ele quer nos dar o melhor. Cada um de nós, glória a Deus. Né? Mas o que nos chama, sempre que algum versículo nos chama a atenção. E aqui no versículo 4, irmão, do mesmo texto, vai dizer o seguinte: quando tira para fora as suas ovelhas e vai diante delas, as ovelhas seguem porque conhecem a sua voz. Eu acho interessante porque, quando nós falamos quando Deus tira para fora, a gente vai ver que no Evangelho de João, no livro de Deus, diz que quando se conhece a verdade, se liberta. Ou seja, Deus tira o pecador para fora do mundo do pecado, da escuridão, das trevas, da condenação, e traz para a sua presença. Né? E começa então o servo do Senhor a andar na luz, a andar na presença do Senhor, aonde uma vez que nós nos encontramos na luz do Espírito Santo, a possibilidade de errarmos é bem menor, né, irmão? Porque nós andamos por um caminho iluminado. Né? Então Deus tira para fora da condenação e traz para dentro da salvação, porque o propósito de Deus é que todos se salvem e não se percam. Né? Então, quando Deus tira, aleluia, né? Quando Deus tira de lá de fora e traz para a sua presença, glória a Deus, aleluia. E aí a pessoa passa então a conhecer a voz do seu pastor. Mas quando nós chegamos no versículo número 5, que vai dizer assim: de modo nenhum seguirão, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Tem uma pergunta no ar para a gente pelo seguinte: porque conhece a verdade, se liberta, entra na presença de Deus, começa a andar na luz do Evangelho, a vida muda, é transformada, há uma mudança de vida. Mas trazendo para os dias de hoje, irmão, a gente vai ver que muitos que já estiveram na presença, ou andaram na presença, estão hoje, nos dias de hoje, dando ouvido, né, à voz do estranho, porque a gente tem visto muitas pessoas, infelizmente, né, se afastando da luz que é Cristo, se afastando da presença de Deus e dando ouvido ao mundo novamente. Infelizmente, né, a gente vê que às vezes tem muitos que já regocijaram na presença de Deus. E fica uma pergunta, né, irmão? Porque se já desfrutou do melhor, já andou na presença de Deus, já conheceu a verdade, já conheceu os dois lados, digamos assim, da moeda, o lado bom, o lado ruim, porque a Bíblia diz que quando Deus entra na vida da pessoa, que o Espírito Santo entra na vida da pessoa, a mudança, a transformação, a renovo, a restauração, Deus traz algo novo, diferente na vida da gente. Eu posso tirar por mim, irmão, né? Minha vida não era ruim, mas depois que eu aceitei Jesus, melhorou muito. E a palavra do Senhor diz que o santo se santifique mais. Ou seja, na medida que eu vou me achegando a Deus e Deus vai se chegando a mim, a tendência ou a consequência melhora. A tendência é melhorar cada vez mais.
nós também vamos nos fortalecendo espiritualmente, meu irmão, para que possamos resistir à voz do mau pastor, aquele que nós não conhecemos. Mas é interessante que a gente vai ver que tem muitos esfriando o amor, deixando de caminhar na presença de Deus. E a gente vai ver que, infelizmente, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Então é isso que a gente tem visto. Nós glorificamos a Deus porque Ele tem um povo que é frequentador de assim, confia, acredita, né? O Senhor tem uma vida arraigada na palavra e na presença de Deus. Chegando aqui no versículo 9, ele vai dizer assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. Quando Jesus disse a porta, a gente sabe que não é uma outra porta. Existem outras portas, mas que conduz ao céu só existe uma, que é Cristo Jesus. A gente sabe que em Atos 4:12 vai dizer que nenhum outro nome é dado ao homem sobre a face da terra que haja salvação. Então Cristo é a porta. E quando a gente entra pela porta que é Cristo Jesus, nós vamos achar que nós precisamos, que é a salvação. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A salvação. Salvar-se-á, porque só Cristo salva. Glória a Deus. E entrará e sairá, e achará pastagem. A pastagem que eu posso trazer comigo essa palavra é a palavra do Senhor. É a palavra que nos fortalece, que nos alimenta, que nos sustenta. É a palavra que nos dá suporte, que nos dá um fortalecimento espiritual, para que nós possamos resistir às dificuldades. Então, entrará e sairá. A Bíblia diz que o Senhor ele nos guarda na entrada e na saída. Onde nós colocarmos nossos pés, Deus estará nos guardando. E às vezes a gente coloca os pés em ambientes que não devia, né? Às vezes a gente trilha por alguns caminhos, e às vezes a gente coloca os pés em lugar que a gente não devia. Mas o interessante é que quando você percebe, e você às vezes pergunta assim: o que eu estou fazendo aqui? Aí o Espírito Santo diz: o que você está fazendo aqui? É que pensa agora. Mas Deus guardou. E nós só somos tocados, meu, que aquilo ali não é conveniente, porque o Espírito Santo nos desperta. É o Espírito Santo que nos alerta, abre os nossos olhos para que a gente possa ver que, olha, isso aqui não é adequado para você, você não deve, né? Então, sai fora, né? Então, a porta é Jesus. Quando nós entramos pela porta, irmão, que é Cristo, nós saímos das trevas do pecado, que é o mundo. Então, quer dizer, a gente sai da escuridão do pecado e entra pela porta que é Cristo Jesus, que é luz, que é direção, que é entendimento, discernimento, que é preparação e fortalecimento para poder caminhar um caminho de paz e de bênção. Seguindo mais embaixo, nós vamos ver que o ladrão ele não veio para roubar, matar, se não roubar, matar e destruir. É interessante porque nós sabemos, irmão, o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Eu diria que não é nem uma questão de escolha, mas é uma questão de atitude, de decisão. Então, eu vou seguir este caminho. Quando nós olhamos para o livro de Josué, onde ele chama o povo e diz assim: quanto a vocês, não sei, mas eu, lei da pública, ele disse: eu tomei uma decisão, tomei uma atitude. Eu e a minha casa, nós vamos por aqui. Vocês são ricos, né? E aí a gente vai ver aqui, irmão,
Saul, rei escolhido pelo povo, mas aprovado por Deus. Enquanto Saul andou na direção do Senhor, as coisas foram uma maravilha. Ele próprio, a gente sabe que a história diz que ele próprio não se via capaz de liderar o povo de Israel. Mas Deus falou: você não se preocupe, porque eu vou te capacitar. A Bíblia diz que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Então deixa tu ir, né? E aí a gente vai ver que quando ele andou na direção de Deus, Deus o abençoou e ele prosperou, cresceu e conduziu o povo. Mas o dia que ele resolveu desobedecer uma ordem de Deus, a coisa estreitou para o lado dele. Samuel disse para Saul ir lá e passar o povo de Amalequitas a fio de espada, porque eu me lembro de quando tirei o povo do Egito e foi de mim. Eu não esqueci, mas vai lá e executa. E às vezes a gente olha assim: não, meu, Saul fez tudo certinho, só livrou as vacas e as ovelhas, né? A palavra de Deus, ela é reta. A gente diz assim: Deus é amor, Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Uma vez que Deus deu a ordem, eu fiquei às vezes imaginando, a pessoa: não, mas é um negócio todo, não tem nada a ver, não. Deus nem vai se importar, aparentemente não. Né? E a gente vai ver que uma ordem desobedecida de Deus na vida de Saul lhe trouxe malefício para a sua vida. Porque através de uma simples desobediência de Saul, ele perdeu o seu reinado, perdeu a sua paz e no final perdeu a sua vida. Porque a Bíblia diz que ele próprio, sim, na situação difícil, ele próprio contribuiu para tirar a sua vida. Né? Então a gente vê que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Roubou-lhe, né, o seu reinado, tirou a sua paz, ele começou a ser manipulado por um espírito e matou a sua vida, porque a Bíblia diz que se suicidou, perdeu a sua salvação. Então, quando o adversário entrou, mas ele não estava na presença de Deus, irmão, por que desviar, por que desobedecer, por que sair dos caminhos do Senhor? E aí nós vamos ver um outro exemplo, a diferença que faz quando Jesus chega. Porque quando Jesus chega na casa de Jairo, alguém disse assim: Jairo, deixa o mestre, porque fim de linha, a menina já morreu. E Jesus disse: não, meu calma, somente crê, porque o bom pastor veio para dar vida com Deus. Aquele que parecia não ter saída, não ter solução, aquele que parecia ser um final, aí o Senhor chega e começa uma nova história, né? Começa algo novo, diferente. Então a gente vê a diferença. Quando Deus chega, Ele abre o sentimento. Mas se a gente não permanecer na presença, Deus também não força. Deus não obriga. É uma opção, é uma questão de escolha. Então a gente vai ver um pequeno exemplo de Saul, que ele resolveu, sabe-se por quê? Ter que sair da presença, desobedecer uma ordem de Deus. Veio as consequências. Jairo, quando resolveu acreditar em Cristo, veio também a diferença. Sem contar na vida de Eli, né? Ele era sumo sacerdote dentro do templo, negligenciou a ordem de Deus, né? E foi conivente com as desordens dos seus filhos, e a história traz um final infeliz para a vida de Eli, para a vida de Rófio, de Finéia, para a sua nora, do seu neto, né? E até mesmo as consequências atingiram a arca do Senhor, que foi saqueada, sequestrada dentro do templo, né? Mas então a gente vai ver que o melhor ainda é obedecer a voz do seu pastor. Então, se ouvis hoje a voz do seu pastor, não endureça o coração, creia somente, procure se achegar cada vez mais ao Senhor, né? E fechar os nossos ouvidos
pastor estranho, aquela voz estranha, porque é interessante que a voz estranha, ela não chega assim e diz assim, não, eu sou estranho e vim para te desviar. Não é assim. A gente sabe que não é assim. As coisas ruins vão entrando na nossa vida, se a gente der brecha, ela entra de uma maneira tão sorrateira, tão mansa e suave, que às vezes a gente nem percebe que as coisas estão acontecendo, né? Você vê que quando entrou na vida de Davi, se Deus não confronta Davi ali através da vida de Natan, talvez ele estava no pecado até hoje. Mas quando foi confrontado, deu aquele estalo na mente dele, falou assim, Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Que caminho é esse que eu estou brigando? O que eu estou arrumando para mim? Né? Mas houve um arrependimento. Saúl não se arrependeu, pelo contrário. Ele tentou justificar a situação e para completar, eu não tenho nada contra o Marcos, eu vou procurar acontecer para falar uma coisa estranha, né? Caçar refúgio diante do Senhor. É só obedecer, porque justificar, só o Espírito Santo pode nos justificar na presença de Deus. Amém? Queridos e amados irmãos, ela está dizendo para vencer o tempo ali, glória a Deus. Eu espero que essa palavra possa nos fortalecer, porque eu também sou carente, necessitado, possa nos fortalecer e nos ajudar a caminhar e a permanecer na presença de Deus, a ouvir cada vez mais a palavra do Senhor. É interessante porque a gente ouve a palavra, você nunca guarda o texto todo que você ouviu, a mensagem toda. Mas é interessante que alguma coisa sempre fica no nosso coração, de vez em quando aquilo desperta, né? Com aquela mensagem, aquela palavra, né? E a gente vai ajudando. E isso é como uma vitamina para o nosso corpo, vai nos fortalecendo, vai nos mantendo de pé e vai nos ajudando na caminhada do dia a dia. E a gente sabe que é para o céu tomar a força, mas a gente tem que o céu naquele momento de preparação. Basta cada dia a gente se preparando pouco a pouco até chegar ao nosso alvo, ao nosso objetivo. Então eu vou pedir assim, valor, e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia você no céu, aleluia. Vamos sair pé, irmãos. Deixa eu agradecer a Deus. Senhor, nós te louvamos por esta manhã maravilhosa na tua presença aqui neste lugar. Muitos são os teus feitos e as tuas obras em nossa vida. Nós queremos exaltar o Senhor. Deus, queremos também que o nosso coração se atente para isso, para ouvir a tua voz, que a gente consiga silenciar todas as outras vozes que nos impedem de ouvir a tua. Nos dê condição, força e fé, Deus, para nos concentrar naquilo que o Senhor tem falado a cada um de nós, e não só ouvir, que a gente também consiga transformar a audição em prática em nossa vida, para que possamos ver as bênçãos do Senhor sendo realizadas na vida de cada um de nós. Abençoe todos que aqui estão, a família de todos que aqui estão. Meu Deus, tome em tuas mãos esta empresa e seja na frente de todas as coisas. Nós neutralizamos e repreendemos toda força contrária do inimigo e profetizamos em teu nome, Jesus, as bênçãos do Senhor sobre todos que aqui estão, e nós fazemos isso no nome do seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Está encerrado. Deus abençoe.